Elias, isso para mim hoje, a arenização da vida e do futebol é um dos temas que mais me revoltam, sabe? Assim, a Alice escreveu um texto ontem falando da falácia dos ingressos caros, né? Porque dizem, o ingresso caro agora tem que ser, porque vocês querem jogadores tipo Memphis, temos que cobrar ingressos caros. Balela, os números, quando você vai olhar, não mostram isso. Então, a gente está deixando de lado essa análise dos afetos, como o Safakli diria, do circuito de afetos que o futebol faz, e calcando nesse economês, que não é nem economia, porque economia também não é isso, né? Quer falar um pouco sobre tudo isso aí que eu falei? Eu quero pelo seguinte, o Barcelona tem um estádio, se não me engano, para 90 mil pessoas, né? E eu tenho certeza absoluta que se o Corinthians tivesse um estádio para 90 mil pessoas, com ingresso a um terço do valor que está hoje, ou metade, teria 90 mil pessoas todo jogo do Corinthians. Né? Então, isso é uma mentalidade até anticapitalista, vamos dizer assim. Sabe? Não é nem bom para o desenvolvimento do capitalismo corintiano você ter um estádio para 48 mil pessoas, com 2 milhões de renda todo jogo, e aquelas mesmas pessoas estarem todo jogo o tempo inteiro, em todos os jogos, pagando esse tipo de ingresso. Valeria a pena ter um estádio para 90 mil pessoas, com mais da metade desse estádio para setores populares, R$ 10 de ingresso, R$ 15 de ingresso, e está lotado todo jogo. O Corinthians poderia entregar para o Brasil um espetáculo único que só se parece com um carnaval, né? E estamos perdendo essa chance, né? Então, é uma renovação do circuito de afetos que o professor Safatli coloca. Por outro lado, o que me causa espanto, porque tem a dimensão racial, da questão racial, por exemplo, e da questão de A gênero Mili fala isso sempre. nessa história, sabe? Cara, hoje você observa uma brincadeira que eu sempre faço. Você tirar uma foto da cadeira cativa do Corinthians, aquela parte mais valorizada, é muito parecido com o Comitê Central do Partido Nazista. Né? Só tem branco, do olho azul, isso é uma afronta aos valores do clube. Isso daí. Né? Quando acabou a geral do Maracanã, por exemplo, aquilo ali foi uma das políticas mais antipobre da história do Brasil, foi acabar com a geral do Maracanã. Então, o Corinthians, inclusive, tem a possibilidade de, ao ampliar o seu estádio, né, que é um dos projetos que falam tanto aí, né, de entregar, por exemplo, uma festa toda quarta e domingo que somente o Corinthians poderia proporcionar para o povo brasileiro, por exemplo. Sabe? Então, o circuito de afeto passa pelo estádio, eu acho. Para mim, Mili, não sei se vocês concordam comigo, Alicia. O estádio é um negócio que é único, sabe? Que eu me criei dentro do estádio. Né? Aquele negócio é uma coisa única, sabe? E você está num ambiente que você tem 90 mil pessoas, 80 mil pessoas, ou 70 mil pessoas todo jogo, e povão, entendeu? Aquela coisa do povo mesmo, sabe? Daquele corintiano com a camisa velha, então aquilo é único. Aquilo forma a gente, aquilo forja personalidades, entendeu? O estádio, como ele é feito, como ele é padronizado hoje, ele não é o Comitê Central do Partido Nazista, ou seja, para mim, esse é o símbolo que eu vejo quando eu olho para a cadeira cativa do Corinthians. Eu acho que é isso. A questão dos números, por exemplo, de aposta, eu acho que isso é algo que está mexendo com a sociedade está acordando para isso, mas como que um cara como Bruno Henrique cai numa dessa, por exemplo? O Paquetá, sabe? Então é muito complicado isso. Eu não sei nem como responder isso, mas eu acredito, o meu olhar, Alice e Emília, é o seguinte: é como desenvolver o capitalismo corintiano. Até porque não vai ter socialismo sem passar por um processo de acumulação, sabe? E esse capitalismo, evidentemente, vai ter que incluir muita gente para que esse capitalismo dê certo, né? Aí já é a minha utopia. Então, acho que passa por um estádio de 80 mil pessoas, ampliação de estádio, ingresso barato. Por exemplo, a Nike ou a Adidas, sei lá, que vai vir para o Corinthians. Se o preço da camisa do Corinthians fosse um terço do que ele é hoje, a camisa oficial, ou metade, iria vender 3 vezes mais camisa, ou seja, a empresa ia ter mais lucro. Ia ter em vez de dar dinheiro para pirataria, né? Não, exatamente isso, ou seja, é uma coisa que é feita para a elite e de forma tacanha, porque não dá nem daria para ganhar muito mais dinheiro se fosse para o povão, sabe? Então, é burro se a gente achar que é só uma planilha, mas não é burro se a gente entender que é um planejamento para excluir o pobre mesmo. Porque a história do Brasil há 500 e tantos anos.
É uma história de exclusão, é um latifúndio escravagista primário exportador. É o que somos, criados assim, há 500 anos. Então, isso continua. Então, se a gente olhar pela economia, ai, gente, é burrice, eles vão ver que é burrice. Mas quando a gente entende que é um planejamento, não querem o pobre com a camisa nova. Não é para o pobre usar a camisa nova. Vai comprar a pirata. Não venha para o Estado. O Corinthians ter uma arena é uma ofensa. O Corinthians jamais poderia ter uma arena. E você fala isso para mim há muito tempo. Você fala, Mili, existe um projeto para aumentar o estádio, para o estádio receber 70, 80, 90 mil pessoas. O Corinthians tem que fazer isso. E é o estádio é um templo. Foi assim para mim. É para mim o meu templo. É onde eu me criei também. É onde eu vou, eu sento e eu sei que meu pai está do lado. É isso que é o estádio, é a gente se conectar com a criança que a gente foi, e com as pessoas que já não estão mais aqui, fizeram a gente ser doente por esse jogo, mas estão acabando com essa experiência, acabando assim. Tem jogo do Flamengo, que o ingresso é muito caro, o Maracanã não enche, e chamam a torcida, meus amigos botafoguenses, às vezes me mandam imagem da torcida do Flamengo, sentada, o Flamengo perdendo, precisando que a torcida exploda e a torcida sentada, sem reação. É isso. Isso ficou claro até na final da Libertadores em Montevidéu, né? Assim, que já é um recorte de alguém que pôde estar em Montevidéu, mesmo quem foi de ônibus, enfim, né? Que foi uma operação cara, em que a torcida do Palmeiras era 30% do estádio e não se ouvia a torcida do Flamengo, né? Então, assim, tem esse recorte, e isso que você falou, Milha, eu estava lendo aqui o comentário do Marcelo, que está aqui com a gente de novo, beijo para o Marcelo, que lá em cima já elogiou o Jabur, né? Bastante, mas está falando uma coisa aqui que é muito significativa, né? A primeira vez que fui ao Parque Antártica foi em 76, eu tinha 6 anos. Daí ninguém me perguntou nada e fizeram o Allianz. Eu tento trocar o afeto, mas não consigo, o coração não está ali. E aí eu fico pensando, né? Eu também sou filha do Parque Antártica e já não morava em São Paulo quando o Allianz foi inaugurado, então não tenho essa conexão por também não estar tão perto, mas eu fico pensando, é muito porque assim, as pessoas não estão ali, né? Não é só que mudou a estrutura do estádio. E assim, é bom que tenha um banheiro limpo, né? Eu frequentei como menina e como adolescente o Parque Antártica, era horrível para mulher especialmente, né? Você precisasse ir ao banheiro, sem falar no assédio, tem toda uma série de coisas que de fato é melhor, né, na experiência de hoje. Mas as pessoas não são as mesmas, né? Eu acho que fundamentalmente é isso. Se você deixa de ter 90, 70, passa a ter 40 e dobra o preço do ingresso, é óbvio que você não está só tirando a metade, né? Você está trocando as pessoas, né? E aí você está deixando claro quem é que você quer ter ali dentro como projeto. Você quer ter o consumidor, né? Menos consumidores de maior qualidade, ou maior poder aquisitivo, e menos, né, das pessoas que não te servem. Eu acho que é isso. Posso me servir como advogada do diabo, Mili e Alicia? Deve. Olha, eu cresci, também a Mili, sendo com a Alicia Klein tirando sarro da nossa cara. O que a Alicia Klein falava pra gente há 20 anos atrás? Vocês não têm estádio, não tem Libertadores, não tem brasileiro, não tem, sabe? Então, acho que eu posso até ter uma divergência com a Mili, mas ela vai entender o que eu estou falando, evidentemente. Por quê? Porque o sonho do corintiano, apesar do Pacaembu, sempre foi ter um estádio. O Vicente Não, eu Mateus... acho que tem que ter o estádio, sim. Não, eu vou chegar lá. O Vicente Mateus, ele se elegeu e reelegeu presidente do Corinthians durante muito tempo, prometendo o Vicentão de 200 mil lugares. Não sei se vocês se lembram disso. E isso alimentava o subjetivo do corintiano, de ter um estádio próprio. E acho que um estádio próprio em Itaquera, então, era um sonho de consumo absurdo, né? A grande questão é a seguinte: é você ter um estádio de mármore, um estádio que parece de Dubai, do Catar e tal, né? E que ele é um instrumento de expulsão de pessoas. Aí eu concordo com a Mili, coloco a Mili de novo na conversa, de que sim, acho que é cada vez mais claro de que existe um projeto para retirar pobre do estádio, os pobres, né? E aí, no caso, quem sofre mais com isso é o Corinthians. Não falando que o Palmeiras não sofre. É o Corinthians que é o clube que mais sofre com isso. E aqui vem uma diferença fundamental entre o Corinthians. Cada clube tem uma história, tem um carisma, tem uma. Eu não acho coisa superior, inferior. Cada clube tem a sua magia, né? A magia do Corinthians é o time jogar, é o time ter uma torcida que o empurra. O Flamengo não é isso. O Flamengo é uma outra coisa, sabe? Quando você tira isso da gente,
ou então acaba, né? E quando a torcida começa a jogar, como aconteceu no passado, que os ingressos, até que os ingressos são razoavelmente menos caros na parte de trás do estádio, a torcida empurra o time e faz o que fez na final do Paulista, nos últimos 9 jogos. O problema é o Acabou com o seguinte... jogo. Quem acabou com o jogo foi a torcida. Não, eu achei aquilo maravilhoso, né? Todo mundo achou feio, não sei o quê. Achei maravilhoso aquilo. Porque isso é o futebol, entendeu? Gostemos ou não, isso é o futebol, sabe? Evidentemente que ser em cima do Palmeiras é maravilhoso também, né? Sabe? Mas, aliás, sorte nossa, Eu porque o Palmeiras entendo. não tinha se encontrado ainda, né? Sabe? Se fosse uma semana depois daquele jogo, ia ser uma tragédia. Mas, enfim, eu fico com essa visão, sabe? O problema não é somente ter uma arena, entendeu? O problema, desculpa, aí a dialética é ter essa arena que tá aí, né? Eu acho que essa que é a questão, né? Essa arena não serve pra gente, né? Sabe? Não, eu concordo com você, você está certíssimo. Eu acho que essa arena não é a nossa cara. Mármore, assim, banheiro, exigir um banheiro decente é o mínimo, né? Um banheiro decente para todos, para todas, para todo mundo que vai, para o Geraldino e para a Geraldina. Eles tinham que ter um banheiro decente, né? Eu acho que é um marco mesmo. O professor Luiz Antônio Simas tem um livro maravilhoso que se chama Maracanã e conta essa história, né? Desse projeto de elitização. E a gente deu nesse lugar aqui, que a gente não tem mais torcida no estádio, a gente tem cliente no estádio. E o cliente exige, errou um passe, vai ouvir vaia. Essa fase, esse capitalismo tardio de não pode perder, não pode errar. O Fluminense ontem, lembrei tanto de você, amiga. O Fluminense ganhando de 2-0 e a torcida caindo, matando. Reclamando, assim, não há mais espaço para subjetividade, não há mais o valor de uma triangulação perfeita. Você não se deixa mais arrebatar por isso, é o resultado. É só isso, né? Às vezes, eu tenho medo do futebol acabar, sabe? É que eu acho que o futebol é tão imenso que ele dá um jeito de renascer. Você tem esse medo, Elias, ou não? Cara, uma coisa que me causa muita tristeza, e é parte desse tudo que envolve o fim do futebol, como você coloca, que esse negócio, o protocolo dos dois times entrarem em campo juntos, sabe? Entendeu? Parte do espetáculo do futebol, e isso a torcida do Corinthians é uma... Aliás, tem um vídeo no YouTube que eu assisto de vez em quando para chorar, né? Quando eu quero, sabe? Que é a entrada do Corinthians em campo em 76 no Maracanã, com a narração do Osmar Santos. Não sei se você já viu esse vídeo. Eu já vi Procure na esse internet. vídeo. Cara, aquilo ali seria impossível hoje. Por quê? Seria Porque impossível. o Corinthians ganha aquele jogo por causa da chuva, evidentemente, ganha nos pênaltis, ganha por causa da chuva, seria uma goleada para o Fluminense, mas a chuva mudou todo o jogo, mas a entrada do time em campo, aquilo ali foi uma coisa impressionante. Acabou com isso. Então o jogo já começa sem aquela energia daquele time que entra em campo, a torcida quase invade o campo, é fogos, é bandeira, é papel, tudo aquilo que nós vimos antigamente não tem mais. Porque isso é uma coisa muito suja, é uma coisa que não é que não é legal, é contra os padrões de um teatro, por exemplo, sabe? Então o futebol começa a acabar temporalmente, na minha opinião, quando acontece isso, quando acaba com a entrada dos times em campo. Mas também, se a gente se lembra, por exemplo, teve um promotor bem assim, que também é o marco do fim do futebol, que foi a proibição das torcidas organizadas em 95. Não sei se você se lembra quando teve aquela briga no Pacaembu, na final da Taça São Paulo. Sim. E o tal do Fernando Capês, que depois ficou famoso pela CPI das merendas, ele proibiu as torcidas de entrar em estádio, né? Como se fosse possível uma pessoa que é dos Gaviões deixar de ir em estádio. Não, ele proibiu as manifestações da torcida. Bandeira, faixa, isso, aquilo. Aquilo, para mim, já foi um golpe muito grande no futebol paulista, no caso, e no caso do Corinthians em particular. E depois, o que vem depois é parte do projeto, entendeu? Inclusive, eu acredito que o Capês fez aquilo como parte do projeto para calar as torcidas, para colocar... Aliás, no Pacaembu, se vocês se lembram, as torcidas organizadas ficaram no estádio inteiro, cada uma tinha um lugar, inclusive na frente hoje elas estão circunscritas à parte de trás dos estádios, sabe? Então também o projeto para tirar pobre de estádio passou pelo projeto de proibir as torcidas organizadas, as bandeiras, faixas, aquilo outro, e circunscrevê-las ao quê? A um lugar X do estádio. Isso é com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo. Então isso é parte do fim do futebol, sabe? A elitização do futebol no Brasil
ele também deve ser observado como uma das causas do futebol do Brasil talvez não ganhar nunca mais uma Copa do Mundo. Pode ganhar a próxima, mas, sabe, o dia que nós abrimos mão disso, que nos fazia diferente dos outros, ou seja, a Inglaterra tem aqueles estádios que parece um teatro, aquilo é ok para a Inglaterra. Mas não é ok para o Brasil. Isso. Então, o Brasil começa a se perder completamente enquanto uma potência futebolística quando ela passa a admitir o projeto de tirar pobre de estádio. Ou seja, não é só os 11 em campo, né? Não é só a diretoria, o processo em si. É tirar o pobre de estádio, que está ajudando a sepultar a essência do futebol brasileiro, eu acho. E, Elias, como é que você pensa assim na questão? Aí eu estou pensando no argumento das elites, da coisa da civilidade, né? Porque essas torcidas organizadas só tem bandido, e briga na estrada, e briga no metrô, e briga não sei onde, né? Essa briga mesmo de 95 é uma coisa atroz, né? Uma selvageria assim. Eu tinha 12 anos, eu me lembro até hoje das cenas, assim, eu tenho elas gravadas na minha memória. E, ao mesmo tempo, é isso, eu penso como você, que a partir do momento que a gente entendeu que falhou como civilização e não pode mais conviver com a diferença, acabou o futebol, né, assim, o que é o futebol para quem torce para o Palmeiras sem o Corinthians? Qual é a graça se o Corinthians não existir, né? E hoje o Corinthians não tá lá. Se eu for assistir Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, não tem Corinthians, né, só tem Palmeiras. E tem um apoio, inclusive, grande da mídia, né? Eu não estava vendo ontem a mesma transmissão que alguns amigos, mas comentaram que numa das transmissões do jogo do São Paulo, o narrador falou: a torcida do São Paulo pelo menos respeita o hino do Brasil, porque a do Palmeiras canta em cima do hino. Né? E aí você fala assim, meu Deus, assim, é a gourmetização da gourmetização, né? Agora não pode cantar, só tem que esperar a hora. Não pode cantar quando entra, não pode cantar quando toca o hino, não pode... Mas assim, como é que a gente concilia isso com, né, eu me senti segura para levar meu filho de 5 anos no estádio com 2 torcidas, que no Rio acontece, né? BH agora acabaram também, o projeto está se expandindo, infelizmente, mas como é que a gente concilia essas duas coisas na cabeça de quem pensa que torcida organizada é tudo bandido? Eu acho que primeiro tem que haver um grande arranjo entre as próprias torcidas organizadas. Eu acho que isso é possível, tá? Porque eu me lembro quando teve a proibição de 95, as torcidas uniformizadas elas se uniram por um tempo, tá? E eu acho que é ultra necessária a coordenação das torcidas organizadas em relação a isso. Mas agora é o seguinte, achar que as pessoas vão em estádio de futebol, né? E elas não vão jogar para lá também todas as suas frustrações, uma sociedade que vive conflito distributivo. Pessoal, sabe? O Brasil é um país conflagrado, ou seja, em estádio de futebol também vai expressar isso daí. Então, acredito particularmente que deveria ter um grande arranjo entre as torcidas organizadas, que não é utópico, é possível fazer isso, porque, olha, esse nível de consciência que nós estamos expondo aqui, por exemplo, é a consciência de grande parte dos dirigentes de torcida organizada, não é todos que são, não é de cima, nem sempre é de cima que parte a barbárie. Né? Então, eu acho possível isso, sabe? Eu acho possível nós voltarmos a ter essa possibilidade do convívio harmônico, porque isso não existe em lugar nenhum, mas a convivência, a tolerância da diferença, eu acho que é possível isso daí. Eu acredito nisso, né? Mas temos que tomar cuidado também ao falar, por exemplo, essa questão da civilidade, que não foi o caso de ninguém aqui, muito pelo contrário, né? Muitas vezes, nós mesmos, né, nós caímos nessa armadilha, né? Sabe? Só que, por exemplo, o torcedor organizado é bandido segundo esses caras, né? Sabe? Torcedor é bandido, Gaviões é bandido, Mancha Verde, tudo bandido. Não é torcedor, é bandido, eles falam isso, né? E o Augusto Melo, por exemplo, se fica provado que ele faz isso. Era o que eu ia falar. O que é barbárie? Vamos definir barbárie. Sabe? É isso. Por exemplo, o traficante aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que a favela, o pessoal entra na favela, a polícia entra, barbariza, mata, etc. Não, você não viu nenhuma operação policial onde existe nessas grandes festas na zona sul do Rio, onde se consome cocaína como se bebe água, por exemplo. Não existe isso. Ou seja, então, existe uma questão de classe social ao falar de civilidade. Então, acho que existe aqui a civilidade da burguesia e existe a civilidade do proletariado, ou seja, a minha civilidade é do proletariado, sabe?
Então, eu acho que existe uma luta pela gramática também em torno disso, enfim. É tanta coisa para falar sobre essas coisas que a gente acaba meio que se perdendo um pouco no argumento, mas, enfim, é isso, né? Mas é que não é idílico a gente pensar numa união das torcidas organizadas. O que não há é interesse político para que haja essa união, porque aí você pode continuar criminalizando a torcida organizada. A torcida organizada, há estudos sobre isso no Brasil, ela é um fenômeno social, ela é um fenômeno de inclusão. Tem mulheres que só vão ao estádio porque elas são membros de uma torcida organizada, porque elas se sentem mais protegidas. Então, quando a gente criminaliza a torcida organizada, é a mesma coisa que criminalizar a geral. Né? É você colocar tudo nesse. Se a polícia entra atirando numa festa, num condomínio do Leblon, porque tem traficantes ali, o Brasil para. Acabou, não tem dia seguinte. Mas isso acontece diariamente nas favelas. Então, a gente aceita esse tipo de coisa, né? E o futebol, obviamente, é um sintoma disso. Ontem, nesse jogo do São Paulo, eu vi o São Paulo empatou no finalzinho, foi uma catarse, né? E eu vi a câmera parada e o narrador falou: a câmera não vai mostrar, mas teve uma invasão de campo. Convencionou-se que quem invade é bandido. Essa é a régua moral. Quem invade é bandido e a gente não vai mostrar, porque o que ele quer é aparecer. Então, 6 diretores de emissoras de TV decidem o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. O rapaz invadiu para pedir socorro. Uma placa caiu em cima do pai dele, o pai estava desmaiado. Ele pegou o sangue A notícia do pai. no UOL hoje é que o pai está na UTI. O pai ele passou o sangue na cara para poderem olhar para ele. Ele invadiu aos prantos. Olhem para mim, eu preciso de ajuda. E a TV não mostrou por causa dessa régua moral. Então, a gente está falando de um mesmo problema, né, gente? Assim, é um problema só. É o Brasil. Assim, o Walter Benjamin tem uma frase que eu amo, que é assim: todo documento de civilização é um documento de barbárie. Né? Então, o que a gente entende por civilização exige um processo de barbárie para dar aqui. Né? Você colocar 20 mil pessoas muito comportadas, muito educadas, não é, tá? Brigam, cometem atos racistas, mas a ideia é que são pessoas muito europeias, vão aplaudir o gol, ninguém vai fazer nada demais. É um documento de barbárie, para mim, é um documento de barbárie.